Ô galerinha, bom dia a todos. Grande dia para aprender matemática e olha, cara, impressionante as soluções que ele esperava. Então assim, eu usei essa tarefa mais assim, pô, o cara tá tentando, né? Qualquer rabisco ali que o cara fizesse com honestidade, eu considerei sem problema nenhum. Então olha só, lá na página 27, a gente começou já, né? Eu fiz a primeira solução para vocês e não custa relembrar o que aconteceu, porque isso vai nos ajudar a continuar o problema. Então, lá está o triângulo, lá ele tem o ângulo A, o ângulo C e o ângulo B. E a primeira questão é, usando os conhecimentos sobre ângulos formados por retas paralelas com retas transversais, demonstre que a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo ABC a seguir é igual a 180. Eu mostrei a vocês, se a gente imaginar que aqui tem uma reta e fizermos lá no vértice superior uma outra reta paralela, tipo RS, se nós formos perceber, essa reta aqui, ó, este ângulo B é alterno interno com este ângulo de cima e, portanto, são congruentes, por isso eu posso chamar de B. E tu vê, eu estou te explicando isso ao vivo. Se o cara pede para demonstrar, tu tinha que escrever teoricamente. Tinha que fazer o desenho, né, escrever, considerando a reta R paralela à reta S, podemos perceber que pode até dar um nome aqui, ó, X e Y. Podemos perceber que o ângulo X é alterno interno com o ângulo B, e pelo que foi estudado, eles são congruentes. Então ia ficar uma bíblia. Ia ficar uma bíblia para fazer a dedução todinha. Considerando que o ângulo Y, escrevendo, é alterno interno com o ângulo C, podemos afirmar que eles são congruentes. Aí então tu disse que o X é igual ao B, por isso que eu posso fazer isso. Eu disse que o Y é igual ao C, expliquei o motivo, por isso que eu estou enxergando o C ali. E agora ficou claro que esses ângulos somados formam um ângulo de meia volta que nós sabemos que é igual a 180. Eu, de maneira simplista, né, fiz o desenho para vocês e escrevi isso, tendo falado toda a explicação, né? No teu caso teria que ter a escrita mostrando isso. Claro que, né, seria também, agora, pedir para descrever tudo isso seria um tempo que eu não poderia perder na aula. Mas vamos lá, vamos para 2 e vamos continuar raciocinando nesses termos para ver se dá de matar as questões. No triângulo ABC a seguir, X, Y e Z são ângulos externos do triângulo. Com base na figura, responda. Vou reproduzir aqui rapidamente o triângulo. Olha lá que beleza. Muito bom. Aqui é o ângulo C, aqui é o ângulo B e lá é o ângulo A. Ele fez, ó, olha lá, ele fez o suplemento desse ângulo, que é justamente o que eu te ensinei na aula passada, que a gente chama de ângulo externo. E deu nome a esses suplementos dos ângulos internos. E Z. Muito bom. Com base na figura, responda. Qual a relação entre a medida do ângulo interno com o externo? Ambos pertencem ao mesmo vértice? Olha lá. Está vendo aquele vértice ali? Concordam? Que tanto o ângulo interno quanto o ângulo externo pertencem ao mesmo vértice. Beleza? E o que a gente pode afirmar com eles? Em todos os casos, o interno mais o externo dá 180. Eles são suplementares então, né? Certo? O que ele perguntou? Qual a relação entre a medida do ângulo interno com o externo? Ambos pertencem ao mesmo vértice? Bom, eles são suplementares. Né? Não preciso mais falar para vocês que suplementares é que somados dão 180. E pertencem ao mesmo vértice. Então essa aí dava de responder sim, sem problema. Letra B. Ó, a gente até poderia, né, mostrar isso escrevendo, ó, que A mais X é igual a 180 e assim por diante, né? Poderia fazer a prova disso, mas a gente respondeu com essa frase perfeitamente o que ele pediu. Letra B. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Aí nós confirmamos e agora sabemos por que isso acontece.
Ou seja, A mais B mais C igual a 180. É verdade. A mais B mais C igual a 180. Determine a soma das medidas dos ângulos externos. Ou seja, X mais Y mais Z. Opa! Essa já ficou mais legal. Ele quer que eu calcule X mais Y mais Z. Mas espera aí, a questão toda está me ajudando, né? No início a questão me pediu para raciocinar sobre a relação entre o interno e o externo. No próprio enunciado me relembrou que o A mais o B mais o C é igual a 180, não é isso? O enunciado mesmo falou. E aí, como é que eu vou escrever matematicamente então o X mais Y mais Z? A partir dessa informação. Vamos lá então. A mais X, eu sei quanto vale. Mais C mais Z, obrigado amigo. O C mais o seu suplemento, mais B mais Y. Concordam até aí, tudo bem? E nós vimos que de 2 em 2 eles somados dava... Então se eu estou somando 3 kits desses, que cada um vale 180, no final eu vou ter 180 vezes 3, não é isso? Que a gente já fez algumas vezes, a gente já sabe quanto é que dá. 540. Então essa era a primeira equação a se escrever. Só que eu não quero aquilo ali tudo, eu só quero X mais Y mais Z. Isso, mas como é que eu vou escrever isso matematicamente? Eu posso pegar lá isso e entrar aí menos 180? Isso, eu vou pegar todos esses caras e vou jogar para lá. Então ficaria X mais Y mais Z é igual a 540 menos A menos B menos C. Concordam comigo? E se eu quiser fazer a prova, isso no começo da faculdade me irritou. Porque eu não era um cara formal, os meus professores não me ensinaram a ser formal. Eu sempre te falei, seja formal. Escreva a equação, embaixo organizado, circula a resposta, né? Eu sempre te pedi um pouco de formalidade. Por isso, ó, para que se chegar numa questão de concurso ou vestibular desse tipo, tu não pode simplesmente, tá, eu entendi, ir lá e faz. Tu tem que fazer de forma que o cara que vai corrigir a questão não consiga achar erro no teu raciocínio lógico. Então olha só, o correto ainda, amigo, olha só o passo bonito agora aqui, ó. Eu vou botar o menos em evidência, que aí sim ficou A mais B, aí eu posso usar a informação que ele me deu, ó. Aí eu posso substituir no lugar do A mais B mais C o valor 180 que ele me passou. Então, ó, X mais Y mais Z é igual a 540 menos A mais B mais C, que é 180. Agora eu provei matematicamente, de maneira irrefutável, o valor de X mais Y mais Z. Só vamos fazer a subtraçãozinha aqui bonitinho. 0. 14 menos 8, 6. Como tinha que ser, 360. Agora eu tinha feito uma prova para vocês da soma dos ângulos externos, uma prova mecânica aqui, né? Raciocinando no cara que caminha sobre os lados de uma figura, né? Certo? Uma prova empírica, uma prova baseada numa experiência, certo? Entre aspas, né? Uma experiência bobinha que eu fiz na frente de vocês, uma mímica. E agora não, agora eu fiz a prova matemática de que a soma dos ângulos externos é 360. E ó, não professor, tu usou isso aqui, ó, isso aqui não, isso aqui tu não provou. Não, eu provei no item 1. Concorda comigo? Então agora tu tem a prova matemática definitiva de que a soma dos ângulos internos dos triângulos é 180 e dos ângulos externos dos triângulos, por enquanto só triângulos, né? Só provei para triângulo, é 360, certo? Com vontade. Para resolver essa, eu usei, tu tinha falado que a soma dos ângulos externos é uma 360, já deduzir direto, daí tem problema? Não, aí é que tá, olha só, na verdade, sinceramente eu duvido que alguém tenha feito isso. Entendeu? Eu duvido. Então assim, qual é o objetivo de dar uma tarefa dessa para o aluno? Primeiro fazer ele se questionar, ele ver se ele entendeu a aula mesmo ou não. Ver se ele se vira. Poxa, a maioria deve ter lembrado que a soma era 360. E eu vi a maioria fazendo isso, escreveu os ângulozinhos externos e igualou 360. Ou seja, escreveu isso aqui basicamente. Certo? Aí assim, ó,
Né? Hoje assim, não vou poder esperar vocês copiarem de repente a nossa escola não seja mais ágil mesmo, já esteja copiando. Então depois, se o cara quiser ter a solução perfeita no caderno, na apostila, essa é a solução perfeita. Essa aqui é a solução perfeita. Mas tu vê, eu não dei errado, eu não gostaria de tarefa não feita para quem escreveu isso. O cara foi direto, entendeu? O cara pensou, pô, o cara está querendo que eu diga quanto é que é. X mais Y mais Z igual a 317, o senhor me ensinou. Certo? Mas ele queria a prova matemática, mas não fica magoado, é o que eu te digo. Eu, na minha melhor forma, não teria essa ideia de fazer desse jeito. Eu, na minha melhor forma, eu era um aluno bom na idade de vocês, cara. Eu era um cara bom. E eu não conseguiria fazer isso. Eu não faria, eu não teria essa ideia. Eu acho que eu faria isso aqui, ó. Pô, eu sei que é 360. X mais Y mais Z igual a 360. Provei. Era essa a resposta que ele queria. Certo? Então não magoa. Não magoa, só realmente um cara muito acima da média faria a solução como a apostila supôs, pediu. Né? Então assim eu provei matematicamente, né, a partir de outra prova anterior, que a soma dos ângulos externos dos triângulos é 360. Muito bom. Depois, lá na página 28 agora, observe a figura. Opa, acho que ele vai estender esse estudo a quadriláteros. Deve ser isso que ele vai fazer. Aliás, né, esses dias eu vi um filme que falava de um menininho que tinha aquela doença do russo, que eu já te contei algumas vezes, que não esquecia nada, desde os 5 anos de idade, nenhum fenômeno da vida dele, nenhum fato, nada. Ele lembra de tudo que aconteceu. Te contei já isso, né? Não lembra? Eu já contei umas 2 vezes, eu acho, para essa turma. É impossível não ter falado isso para vocês. Porque eu falo isso todo ano, várias vezes, para todas as minhas turmas. Mas tem um russo que tem uma doença no cérebro, que ele não esquece nada. No início até acharam que era mentira do russo. Esse russo é mentiroso. Começaram a fazer teste com o russo para ver se era verdade as alegações dele. Um dos testes, ele pegou a Divina Comédia de Dante Alighieri, aquele livro em italiano, ele é russo, não sabe nada de italiano, e é um livro relativamente grosso, e ele foi lá e folheou, olhando as letras. E aí depois pediam para ele a página 144, soletra, e ele ia lá e soletrava. Só para ter uma noção da capacidade de memorização desse sujeito, certo? O russo maluco, beleza? Outro teste, vamos ver se essa memória dele aguenta. Vamos ver, o russo pega esse número de 100 dígitos aqui, ó, decora. Beleza? Então tá, você pode ir para casa. Aí, tudo bem. 10 anos depois, chega pro russo de supetão, russo, aquele número, quanto é? Ele vai lá e fala o número, cara. Tá entendendo? Uma doença. E aí, assim, quando eu comecei a ler sobre isso, eu pensei, meu Deus, como eu queria ter esse poder, né, cara? Imagina, meu Deus, isso é fantástico, mas não. O russo está perturbado, o russo está infeliz, porque ele lembra com riqueza de detalhes todas as cagadas que ele fez na vida dele. E nós todos já fizemos cagadas absurdas, todos. E somos felizes hoje porque esquecemos as cagadas, passamos por cima delas. E aí esquecemos as coisas e aprendemos novas em cima delas. E então, pô, ser feliz depende do esquecimento. Esquecer é fundamental, inclusive para liberar espaço para nova informação. Deve ter um limite de HD, né, cara? Não é possível que não tenha limite de HD. E o russo, aparentemente, agora, sei lá, deve estar com uns 50 e poucos anos, 50 anos, ele aparentemente está começando a ter alguns problemas nesse sentido. Então, tu vê, né, um dia vai haver a pílula do não esquecimento. Né, eles já identificaram quais são as organelas que o russo não tem no cérebro, ou tem menos, que apagam as ligações entre os neurônios, certo? Então vai haver a pílula do não esquecimento. Só que tu vê, né, cara, é uma coisa de 2 lados. Isso pode te trazer muitos problemas. Não esquecer pode ser doloroso, pode ser traumático, pode te tirar do ar, né, cara, não esquecer algo. Por isso há os traumas de guerra, né? A pessoa lembra todo dia aquela imagem absurda que ela viu de alguém querido, né, em pedaços na frente dela, e aí nunca mais volta ao normal em função dessa lembrança terrível. Que loucura, né, cara? Que bom ser normal, que bom esquecer. E eu vi um filme de um menininho que tinha esse problema, né? E aí tu imagina um menino desse na escola. Imagina, é cruel, porque ele vai estar vendo isso, meu Deus, que coisa ridícula, eu li isso no livro, na página tal, meu Deus, eu já sei isso. Né? E não dá. Essas crianças elas não podem ficar no meio dos normais, elas têm que ir para um lugar especial. E o bacana é que alguns países como os Estados Unidos, eles caçam essas pessoas especiais e levam para o lugar adequado. E no Brasil a criança especial fica pondo porrada na sala. Cala a boca, deixa eu dar minha aula. Né? Porque o professor fica até... Imagina, o professor está em maus lençóis com o gênio nessa sala de aula, né, cara?
Ô professor, resolve essa aqui. E aí o professor não resolve. Agora vamos lá. Vamos lá agora que a gente sabe que a gente é normal e é feliz, vamos lá.